Olá, queridos irmãos que estão nos assistindo. Aqui nós estamos falando do Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro, para o nosso encontro semanal do culto do Evangelho no Lar. Eu, Norma, aqui do Rio de Janeiro, em parceria com a nossa querida irmãzinha Vânia, lá de Uberlândia, Minas Gerais, estamos juntos aqui com vocês, irmanados, para as reflexões e estudos de hoje, meus irmãos. Sabedores, todos nós que somos, que quando cultuamos Jesus em nosso lar, nós trazemos as suas energias para dentro de nossas casas, e essa energia se expande, beneficiando não apenas os nossos queridos aqui dentro do lar, mas por toda a vizinhança. E assim, meus irmãos, nesse propósito de amor, é que nós estamos aqui reunidos. E para iniciar, nós começamos pela prece de abertura, não é verdade? Vamos, então, elevarmos os nossos pensamentos a Jesus para darmos início a esse nosso encontro abençoado. Graças a Deus. Obrigada, Senhor Jesus, Mestre querido, irmão e amigo de todos nós. Aqui estamos, querido Mestre, para refletirmos, com o auxílio dos seus benfeitores de luz, que estão sempre conosco, nos inspirando, para bem aproveitarmos os conteúdos que serão estudados aqui hoje, Senhor da vida. Te pedimos que nos proteja, que nos mantenhamos firmes nesse propósito de estudo e aprendizado, para que possamos, principalmente, querido Mestre, buscarmos colocar em prática no nosso dia a dia os seus ensinamentos, para fazer valer a pena esse bálsamo chamado vida. E assim te pedimos, Senhor, mas acima de tudo ao nosso Pai maior, muita proteção e a devida permissão para iniciarmos o nosso Evangelho no Lar de hoje, dando todos juntos, do fundo dos nossos corações e dos dois lados da vida, graças a Deus. Hoje, nós daremos continuidade, meus irmãos, ao capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Nós estamos nas instruções dos Espíritos, no subtítulo Emprego da Fortuna, e o item que estudaremos hoje é o item 13. Essa mensagem do item 13 foi trazida por Fénelon em Alger, 1860. Vamos à leitura? Ao homem, sendo o depositário, o gerente dos bens que Deus depositou em suas mãos, lhe será pedida severa conta do emprego que dele estiver feito em virtude do seu livre-arbítrio. Vamos dar uma paradinha aqui já para refletirmos, tá, meus irmãos? Então, nós vamos estudar e refletir acerca dessa parte inicial, deste profundo ensinamento de Fénelon
sobre a riqueza. Ele define o homem como depositário e administrador dos bens divinos, que a riqueza deve ser usada para o bem e a melhoria da sociedade, não apenas para o proveito pessoal, gerando contas severas na espiritualidade sobre o seu uso, além de prevenir que a prevenção da miséria deve ser focada através da oferta de trabalho, entendeu? Então, isso aí, inicialmente, eu trouxe um resumo de toda essa parte que eu vou ler. Esse contexto inicial, que eu li já da mensagem de Fenelon, a gente vai entender que, segundo o Espiritismo, a riqueza é considerada uma prova difícil, né, meus irmãos, e tentadora. Porque, embora traga recursos valiosos para o progresso intelectual e material, ela coloca o espírito diante de seduções que facilitam o desvio moral. É sobre a utilização, o emprego da fortuna e das suas consequências que nós vamos refletir com essa mensagem. A riqueza, material ou intelectual, não é propriedade definitiva do homem, mas sim um empréstimo de Deus. O homem é um gerente administrador que deve utilizar esses recursos para o bem-estar geral, agindo como um mordomo fiel. A utilização, então, meus irmãos, vai depender de quê? Do livre-arbítrio, que é a capacidade sagrada de escolha do ser. Essencial para quê? Para a nossa evolução, que se desenvolve com o progresso intelectual e moral ligado à responsabilidade de cada um. Pelas consequências das ações, nós somos inseridos na lei de causa e efeito. E ela não é uma liberdade absoluta, mas sim um caminho para o autoconhecimento e a busca pelo bem maior, com orientação espiritual e respeitando a vontade individual. Assim é que acontece o livre-arbítrio. Ele é um instrumento, meus irmãos, para o espírito errar e progredir, definindo o seu destino. Quando a gente erra, é tempo de repensar, não é? Não adianta ficar se lamentando sentada à beira do caminho. É preciso erguer a cabeça, confiar em Deus, voltar à estrada com humildade, buscando acertar. Toda escolha gera consequências, positivas ou negativas. E o espírito, então, é responsável por elas, o que fundamenta, meus irmãos, a moralidade. A liberdade, quando é dito que não é plena, é porque o desenvolvimento moral e intelectual limita ou expande a capacidade de escolha. E o amparo espiritual existe, mas respeita a vontade de quem está aqui, entendeu? Quanto mais consciente de si e do bem e do mal, mais livre e responsável o espírito se torna. Que quanto mais ele toma decisões assertivas, é sinal que ele está evoluindo moralmente e vai conquistando condições de alçar patamares maiores evolutivos. Agora, quando ele toma
decisões muito equivocadas e reiteradamente, ele corre o risco até de ter que reencarnar compulsoriamente, perdendo essa liberdade de escolher como vai querer reencarnar rico ou vivenciando a pobreza, entendeu? Então, nós precisamos entender que guias e mentores espirituais, eles oferecem conselhos para a gente, tanto quando estamos para reencarnar, nos orientando para que a gente vá devagar, não escolha tanta responsabilidade, já com receio de nós falirmos, como quando estão encarnados. Eles ficam sugestionando através de inspirações, né? Torcendo e vibrando para que façamos boas escolhas. Mas eles respeitam a decisão do indivíduo. A superação dos obstáculos e vícios, como o egoísmo, avareza e ganância, diante da prova da riqueza, meus irmãos, exige então, de cada um, esforço consciente, libertando-se da ignorância e das paixões. É uma prova muito difícil, né? Isso porque, como diz o texto, vamos continuar na leitura para avançarmos nessa reflexão que estamos sendo convidados. Um mau emprego consiste em não fazê-los servir senão a satisfação pessoal. Ao contrário, o emprego é bom todas as vezes que dele resulta um bem qualquer para outrem. O mérito é proporcional ao sacrifício que se impõe. Então, vamos dar uma outra paradinha para refletirmos, né? Ou seja, meus irmãos, no mau emprego, a utilização da fortuna é feita exclusivamente para a satisfação pessoal, para os prazeres, o egoísmo e a vaidade. Nessa visão, o dinheiro é enterrado improdutivamente no acúmulo e no orgulho. Não vai servir para a evolução espiritual, né? Gerando no indivíduo que assim procede um vazio no coração e não beneficiando o próximo. Já o bom emprego resulta da utilização da fortuna em benefício de outros. A riqueza deve atuar como uma fonte de água viva, meus irmãos, espalhando bem-estar e fecundidade ao seu redor. Quanto mais a gente agora vai analisar ao mérito ser proporcional ao sacrifício. O que isso quer dizer, não é? É aquele que se impõe e vai entendendo que a caridade não se limita a doar o que sobra. Não é só isso. O verdadeiro mérito reside no sacrifício do interesse pessoal. É isso que Fenelon está querendo nos dizer, entendeu? Então, sacrificando-se pelo bem do nosso próximo, agindo sem segundas intenções, entendeu? Sem fazer, estou fazendo isso por você, olha o que eu já fiz por você. A gente não pode fazer isso, não é? Vamos lembrar que a sua mão esquerda não saiba o que deu a sua mão direita. Bom, e aí, doar do supérfluo tem baixo valor moral. O sacrifício de algo que faz falta ou exige esforço para ser doado, esse sim vai elevar o espírito.
Vamos lembrar, não é, meus irmãos, da passagem do óbolo da viúva. O Espiritismo reforça a lição de Jesus sobre essa passagem da viúva pobre, onde o mérito da doação é medido pelo sacrifício dela, não pelo montante que outros mais portentados estavam doando ali no templo. Então, Jesus exalta a viúva pobre, que doa 2 pequenas moedas, ou óbolos, no templo. E ele explica que ela doou mais do que os ricos, pois, diferentemente deles, meus irmãos, ela deu tudo o que ela possuía para o seu sustento, representando a caridade genuína, o desapego material e a fé incondicional, não é? Porque a gente não sabe, como diz a oração de São Francisco, é dando que se recebe. Por menos que a gente tenha, a gente vê uma pessoa numa condição de dificuldade, a gente tem que dividir o pouco que temos, ou até o que nos resta para o nosso sustento, que nunca deixaremos de ser assistidos. Agora, quem doa muito, do muito que tem, faz menos mérito do que quem doa pouco, do pouco que tem. Mas porque esse que doa pouco, doa com renúncia de si mesmo, né? Vamos prosseguir a leitura? Bom, a beneficência não é senão um modo do emprego da fortuna. Ela alivia a miséria atual, aquieta a fome, preserva do frio e dá asilo àquele que não o tem. Mas um dever igualmente imperioso, igualmente meritório, consiste em prevenir a miséria. Nisso, sobretudo, está a missão das grandes fortunas, pelos trabalhos de todos os gêneros que podem fazer executar. E devessem elas disso tirar um proveito legítimo. O bem não existiria menos, porque o trabalho desenvolve a inteligência e realça a dignidade do homem, sempre confiante em poder dizer que ganhou o pão que come, ao passo que a esmola humilha e degrada. Então, esse trecho, nós vamos entender que recebemos, então, um aprofundamento, né, da utilização da fortuna na prática da beneficência, seja para aliviar a miséria atual, aquietando a fome, preservando do frio e dando asilo àquele que não o tem. Quantas instituições, não é, de caridade fazem isso? Quantos irmãos exemplificam, até no próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, tem o exemplo da irmã que saía escondidinha à noite, vestia-se modestamente, para ir ajudar aqueles que tinham fome. Quantos ajudam aqueles que estão em situação de rua, não é? Em cidades onde as temperaturas são muito baixas, existem aqueles que abrigam as pessoas que estão ali à mercê da intempérie da natureza, não é verdade? Quantos aqui no Brasil foram solidários e ajudaram a salvar as pessoas vítimas das conturbações climáticas, entendeu? Isso é necessário. Quando se tem fome, tem que se dar comida logo, para depois
levar o evangelho, porque com a barriga vazia, ninguém consegue nem raciocinar direito, não é verdade? Mas não é só desses tipos de assistência que Fenelon veio nos despertar a atenção, mas ele também vai nos prevenir sobre outro aspecto, no que tange à prevenção da miséria. Aí nós somos esclarecidos que a caridade verdadeira deve ir além do simples auxílio material, focando na preservação da dignidade de quem recebe aquela ajuda. Através de quê? Ele fala da oferta do trabalho, não é? Então, é dever, missão dos mais afortunados, especialmente das grandes fortunas, prevenir a miséria, proporcionando trabalho de toda espécie. A riqueza acumulada sem utilidade é considerada improdutiva. E nós já vemos alguns irmãos assim, afortunados, não é? Fazendo esse tipo de benefício que lhe foi dado por missão. Mas uma grande maioria sucumbe, não é? A gente tem a história lá do Bill Gates, né, e da Melinda French Gates, que doaram dezenas de bilhões de dólares, focando-se, não é, para estudo para combater as doenças como a poliomielite e também melhorar a saúde de uma maneira geral e a educação. Então, os afortunados, eles têm muitos meios de criar cargos de emprego, seja aplicando na saúde, seja aplicando na educação, seja aplicando nas artes. Eles vão estar abrindo cargos de emprego para as pessoas, não é? O trabalho, ele desenvolve a inteligência, eleva a dignidade humana e ensina a autonomia. Então, dá dignidade e educação à pessoa. O trabalho como lei de evolução, meus irmãos, vamos refletir acerca disso. Toda ocupação útil é trabalho. Ao ofertar trabalho, não se está apenas aliviando a pobreza, mas permitindo que o indivíduo cumpra sua lei de evolução, adquirindo disciplina, autoestima e dignidade. Estamos sendo, então, instrumentos de Deus. Jesus trabalhou como carpinteiro, mostrando que a atividade laboral é essencial e dignificante para todos. Enfim, a sugestão é que a prevenção da miséria é um dever social e espiritual, que se realiza acima de tudo, criando oportunidades para que o próximo possa sustentar-se pelo suor do seu próprio trabalho, em vez de depender exclusivamente da assistência material. É isso, meus queridos irmãos. Agora eu vou passar a palavra para a nossa querida Vânia, que vai dar continuidade a essa profunda mensagem do nosso irmão Fenelon. A palavra é sua, querida irmãzinha. Gratidão, Norminha. Então vamos lá, a sequência dessa mensagem. A riqueza concentrada em uma só mão deve ser qual fonte de água viva que espalha a fecundidade e o bem-estar à sua volta. Ó vós ricos,
que a empregardes segundo as vistas do Senhor, o vosso coração será o primeiro a descedentar-se nessa fonte benfazeja. Já nessa vida, fruireis os inefáveis gozos da alma, em vez dos gozos materiais do egoísta que deixam vazio o coração. Vossos nomes serão benditos na terra, e quando a deixardes, o soberano Senhor vos dirá, como na parábola dos talentos: bom e fiel servo, entra na alegria de teu Senhor. Nessa parábola, o servidor que enterrou o dinheiro que lhe fora confiado não é a imagem dos avarentos em cujas mãos a riqueza se conserva improdutiva? Se, entretanto, Jesus fala principalmente de esmolas, é que naquele tempo e no país em que ele vivia, não se conheciam os trabalhos que as artes e a indústria criaram depois, e nas quais as riquezas podem ser aplicadas utilmente para o bem geral. A todos os que podem dar, pouco ou muito direi: dai esmola quando for preciso, mas tanto quanto possível, convertei-a em salário, a fim de que aquele que a receba não se envergonhe dela. Fenelon Argel, 1860. Então, mais um espírito que nos lembra a importância de nós darmos a esmola, mas que nós não humilhemos o beneficiado, que nós não cobremos, não o constrangemos. Para quê? Para que aquela esmola perca o seu valor de quê? De dividir com alguém que nada tem aquilo, pelo menos, que lhe sobra. E Fenelon faz colocações importantes para aqueles que têm a riqueza, que aqui na Terra mesmo já poderão sentir as alegrias da alma. Por quê? Porque elas fazem o bem e espalham a prosperidade, o progresso, a fecundidade, isto é um auxílio que produz frutos, né? A criatura simplesmente não se acomoda com aquele auxílio que ela recebe. Então, ela busca aplicá-lo, né, para satisfazer as suas necessidades e também para criar novas oportunidades de trabalho, né? Como bem o Espírito comentou, sobre aquelas pessoas que guardam o seu dinheiro, né? Que enterram, né? Mas que aquela riqueza fica ali improdutiva, né? E Jesus fala assim, porque na terra, há aquele tempo, né, não se conheciam os trabalhos que nós tivemos, né, no próprio século XX, o século passado, né, em que, através da arte, da indústria, as pessoas adquiriram meios para garantir a sua subsistência, né? Então, o artesanato, principalmente no Brasil, né, além de expressar a cultura brasileira, que é tão mesclada, tão misturada, né, as habilidades de cada um, né, é um meio para garantir a sobrevivência do artesão e da sua família, né? Então, aí é muito mais dignificante, porque a criatura está se mantendo e mantendo os seus através do seu suor, do trabalho, com a sua habilidade de criar peças úteis, peças belíssimas, seja na escultura, na pintura, no crochê, e aí por diante. E aí também Fénelon nos lembra que
todos aqueles que podem dar, dê, pouco ou muito. E aqui, como a nossa querida Norminha mencionou há pouco, né, nós lembramos sempre a parábola do óbolo da viúva, né? Que ela depositou lá no gasofilácio, onde eram colocadas as doações, as últimas moedas que ela tinha, que eram para comprar alimento para os seus filhos, mas ela pensou naqueles que nada têm e confiou na providência divina, né? Então, o que acontece? O que Fenelon recomenda? Em plena mensagem no século XIX, nós estamos no século XXI, que, quando possível, nós convertamos, transformemos aquela esmola em salário, porque aí a pessoa recupera a sua dignidade, ela se sente feliz por estar produzindo, ela não sente vergonha porque ela não se sente humilhada, muito pelo contrário, ela se sente lisonjeada, porque ela é capaz de produzir coisas belíssimas. Olha que maravilha! Pensemos nisso, porque amanhã poderá ser a nossa vez de passarmos por esta prova ou essa expiação. Pensemos nisso com muito carinho. Por quê? Já diz o ditado, né? Pimenta nos olhos dos outros é refresco, não? Então, que nós nos preparemos, porque cada um de nós passará pelas experiências, pelas necessidades de que necessita para seu aprendizado, seu aperfeiçoamento. E agora, amigos, nós vamos ler uma curta, porém profunda mensagem do Espírito André Luiz, através da psicografia de Antônio Baduí Filho, que está no livro Vivendo o Evangelho, volume 2, que é a riqueza... desculpem, a lição 206, que tem por título Riqueza Responsável, que vai, assim, coroar, encerrar o nosso encontro de hoje, nos levando a outras reflexões. São essas reflexões que nos enriquecem o espírito, que nos pacificam a alma e que nos levam a uma melhoria moral. Então vamos lá? Riqueza responsável. Dinheiro compra mansões. Mansão tem empregados. Pague-os corretamente. Dinheiro compra navios. Navio tem marinheiros. Trate-os com honestidade. Dinheiro compra fábricas. Fábrica tem operários. Combine o salário justo. Dinheiro compra lojas. Loja tem balconistas. Dê a eles o que é certo. Dinheiro compra terreno. Terreno tem impostos. Não se esqueça deles. Dinheiro compra fazendas. Fazenda tem caseiros. Cuide bem de seus direitos, para não ter problemas no futuro, né? Dinheiro compra empresas. Empresa tem funcionários. Remunere-os com dignidade. A riqueza, como qualquer outro instrumento de ação no mundo, está sujeita à vontade de quem a possui. Aquele que possui a riqueza usa e abusa dela como quiser. Não importa, né? Se ele paga pouco, se ele explora mão de obras, né? Tudo ele vai ter que prestar contas. Não está errado que você usufrua dos bens que tenha. Claro que não. Nós já vimos isso em encontros anteriores, né? Porque senão vão pensar assim que a riqueza é amaldiçoada. Claro que não. Não é errado que você usufrua, que você goze
os bens que tenha, que você aproveite. Contudo, é certo que o dinheiro em suas mãos é empréstimo de Deus para o bem comum, de tal forma que a riqueza material só lhe trará felicidade verdadeira se ela também for responsável pela felicidade dos outros. Uau! Maravilhosa lição! A minha riqueza material, ela me proporciona prazer, conforto, poder, satisfação dos vícios, realização de sonhos, mas ela só é verdadeira, ela só vai me trazer felicidade se ela também for responsável pela felicidade dos outros, de outras pessoas. E essa felicidade que podemos proporcionar a outras pessoas, ela não vem da esmola dada com pouco caso, humilhando, constrangendo. Não. Ela vem principalmente da oferta de oportunidades de trabalho, de emprego, com salário, seus direitos trabalhistas garantidos. Muito importante. Porque nós ainda temos os ricos honestos e os ricos desonestos. São aqueles que querem apenas tirar proveito em próprio deles mesmos. Certo? E não se preocupam com o próximo, com aqueles que passam necessidades básicas, que passam privações. Então, somente auxiliando aqueles que pouco ou nada têm, é que eu sentirei a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria. Pensemos nisso com muito carinho, porque em épocas em que a economia está instável, há uma tendência a aumentar o egoísmo, as pessoas guardarem mais para si. Vamos pensar, porque a vida nos surpreende a todos os instantes. Você pode estar acumulando bens, acumulando dinheiro na poupança, acumulando ações, acumulando imóveis, e amanhã você nem acorda. Amanhã você parte, você regressa para o plano espiritual. Já parou para pensar nisso? Fica tudo aí. Né? Então, que nós saibamos refletir, entender, compreender a inteligência do Pai em relação à riqueza. Qual o papel da riqueza? Por que há desigualdade da riqueza? E qual é o emprego correto da riqueza? Nós vimos tudo isso nesses nossos últimos encontros. Então, vamos reler, se for preciso, vamos trocar ideias com os familiares, porque essa troca de ideias é muito salutar. Ela evita dissabores, né? Quando chegam aqueles testemunhos mais difíceis, né? Muitas vezes nós vemos famílias se desfazerem por brigas por conta de herança. Olha que tristeza, né? Meus amigos, então, é muito importante, como são todas as lições do Evangelho, mas, conforme a época, há aquelas lições que nos tocam fundo os corações, nos levando às necessárias reflexões para que nós arregacemos as mangas e trabalhemos na prática da caridade. Ok? Agora chegou o momento de nós pedirmos a magnetização das águas, tá? Onde serão colocados os medicamentos que os médicos da Terra não conhecem. Os medicamentos trazidos dos laboratórios divinos. Vamos lá? Lembrando a você que você deve tomá-la numa quantidade equivalente a uma pequena xícara de café, 3 vezes ao dia, mas tomar todo dia.
Não que a água magnetizada seja preventiva. Você vai tomar para você não sentir nada? É para que ela mantenha a nossa harmonia, o nosso equilíbrio, né? Físico, psíquico, emocional, espiritual. Combinado? Então, com o pensamento em Jesus, vamos lá? Mestre Jesus e médico de nossas almas. Aqui estamos, Senhor, pedindo a magnetização das águas pelos espíritos magnetizadores, ou que cada companheiro, companheira que esteja nos assistindo possa colocar as mãos sobre a boca da garrafa ou da jarra e ali mesmo doar. Doar o quê? Os seus pensamentos de paz, de equilíbrio, as suas energias de saúde, do bem, a fim de que os remédios sejam colocados de acordo com a necessidade de cada um e que nós possamos nos sentir revigorados, fortalecidos na fé, na esperança e no bom ânimo para seguirmos adiante, conquistando muitas vitórias. E é assim, Jesus, que nós pedimos e agradecemos. Chegamos ao nosso momento final, o momento da prece final. Agradecidos a Deus, a Jesus, a direção espiritual de nossa reunião de estudos, por mais um evangelho no lar. Que essa luz se derrame por todos os lares, levando a paz, a união, a fraternidade, fortalecendo, Pai, todos os familiares, encarnados e desencarnados, amparando aqueles que se encontram em testemunhos dolorosos. E nós pedimos pelo planeta Terra, Senhor, pela paz no mundo, para toda a humanidade encarnada e desencarnada. Onde houver dor, que a misericórdia divina permita que os mensageiros levem o acolhimento, o conforto, o esclarecimento e o amparo. E assim, nós, agradecidos, desejamos a todos muita paz em todos os dias da semana, muita alegria e sempre buscando alimentar pensamentos positivos, pensamentos de alegria, pensamentos de fé, para não esquecermos de que Deus não nos abandona nunca, nunca estamos sozinhos. E agradecidos, encerramos o nosso encontro. Que assim seja, graças a Deus. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus.